Fala, nação! Treinador continuará insistindo com os amigos, com os coleguinhas, e não vê o que o campo vem dizendo. Excelente notícia aí para o Flamengo contra o Corinthians. Jogo este decisivo. Flamengo desperdiça oportunidade. E aí cada vez mais fica distante do título do Campeonato Brasileiro. E a mais nova do Corinthians faz a torcida rir. Isso mesmo. Corinthians aprontando mais uma vez aí. Isso tudo e muito mais agora. Então peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Então, sem mais delongas, vem nação rubro-negra. Bom, Botafogo ontem empatou com o Criciúma no Maracanã e fez um ponto aí na tabela, chegando a 61. O gol de empate é pelo ex-cria da base aí, Felipe Viseu, que inclusive saiu fazendo a comemoração tradicional do chororô. E como o Flamengo perdeu para o Fluminense, o Flamengo desperdiçou a oportunidade aí. Se ganhasse, tiraria mais 2 pontos de vantagem da diferença. Mas, infelizmente, com o resultado contra o Fluminense, para voltar a ter expectativa de sequer, que eu já não acredito mais, sequer ter a possibilidade de disputar o título do Campeonato Brasileiro, tem que torcer para o Palmeiras hoje, amanhã, perder para o Juventude. Jogo este que será lá no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. O Juventude lá é um time forte, mas a gente sabe aí como que o Palmeiras joga. Principalmente sabendo que pode diminuir a vantagem, o seu treinador é muito bem qualificado para saber montar o time. Mas por que não possa vir a acontecer essa derrota? Se acontecer, volta a ter a possibilidade. Só que aquilo que eu falei, o Flamengo hoje não depende mais dele. E quando precisa fazer o seu papel, tropeça da maneira que tropeçou. Mas vamos aguardar para a gente ver. Pode sim voltar a sonhar. Mas eu vou ser bem sincero, não acredito. O Flamengo aí disputa o G4 para conseguir a vaga direta para a Libertadores. Bom, mudando de assunto, isso aí. Gerson retorna aí para o jogo. E o Flamengo sem Gerson é completamente diferente. É como se fosse aí um jogador que não conseguisse chutar com as pernas. Flamengo jogando sem o Gerson é justamente isso que acontece. É um jogador que não sabe chutar uma bola. Com o Gerson, o Flamengo é outro. Para esse jogo contra o Corinthians, a provável escalação do Flamengo deve ser o mesmo time que venceu o Corinthians por 1-0. Por quê? Não tem ninguém desfalcado. Então deve ir a campo Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Eric Pulgar, Nico de la Cruz, Gerson e Arrascaeta. Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. Felipe Luiz continuará insistindo com seus amiguinhos. Gabriel Barbosa não joga nada há muito tempo. Bruno Henrique não joga nada há muito tempo. Georgiano e Arrascaeta não joga nada há muito tempo. E o Nico de la Cruz aí, a gente sabe, já trouxe num vídeo anteriormente, que não é a questão da amizade com o Felipe Luiz, mas vem jogando só com o nome. Pois nas últimas partidas, um desastre. Mas a gente trouxe aí. O jornalista Renato Maurício Prado levantou essa questão, que ele está com uma lesão crônica no joelho e que pode ser feito aí uma cirurgia no final do ano. Eu volto a falar. Se isso for realmente verdade, porque no departamento de futebol do Flamengo ninguém sabe o que se passa, principalmente em questão de
da parte médica, né? Porque isso ninguém traz coloca pra gente. Isso não é de hoje. Vai insistir com um atleta podendo correr o risco de ficar de fora da temporada e uma lesão mais grave, igual aconteceu com o Pedro? Retornou o jogador. Para mim, ali, foi um equívoco tremendo do departamento de futebol. Um equívoco tremendo. Da comissão técnica, departamento de fisiologia, de fisioterapia, o departamento médico no geral e tudo mais. Bom, vai correr o risco? O Flamengo, com essa atual gestão, pelo seu presidente e pelo o responsável pelo futebol, Marcos Braz, os amadores, estão pouco se lixando. Os dois já falaram que não permanecerão no Flamengo para a temporada que vem, vírgula. Duche já disse que se ele for eleito, Rodolfo Landim será o CEO do Flamengo. Então, assim, eles estão pouco se lixando. Esta é a grande verdade. Bom, até a que ponto o senhor Felipe Luiz continuará insistindo com os amiguinhos dele? Ele começa a entrar nas contradições. Por quê? Na entrevista ele falou que muitos ali não gostariam das decisões dele. Até agora, nada de diferente. Nada mudou. Nada mudou. Michael, com o pouco tempo que teve em campo, produziu muito mais do que o Bruno Henrique. Michael produziu muito mais do que o Bruno Henrique. Ah, mas quem vai colocar no lugar do Gabriel Barbosa? O Gabriel Barbosa e nada é a mesma coisa. Então qualquer um que entrar ali pode fazer mais do que ele. Mais do que ele. O Flamengo com o atacante vive seca de gol. O último gol de um atacante foi do Pedro, na derrota de 2-1 para o Corinthians, na Neoquímica Arena. No gol de pênalti que ele fez em cima do Hugo Souza. De lá para cá, nenhum atacante fez gol. Nenhum. Do time principal do elenco rubro-negro, nenhum fez gol. Nenhum. Foi gol do Alcaraz, gol do Gerson, gol do Ayrton Lucas. Nenhum atacante. Gabriel Barbosa não é decisivo, nem tanto com gol, nem tanto com passe. Já tem mais de 12 jogos. Nessas 3 partidas que ele jogou basicamente os 90 minutos, nas 3 partidas, qual foi o grande perigo e real chance de gol que ele criou no Clube de Regatas do Flamengo? Então mostra. E aí, qualquer um pode jogar ali. Pode colocar o Gonçalo Plata para poder fazer o lado direito ali, com o Michael na esquerda. O Arrascaeta sendo um falso 9. Isso é responsabilidade do treinador. Isso é responsabilidade do treinador. A gente criticou tanto o Tite, porque ele montou o elenco rubro-negro em cima do Pedro, que o Pedro machucou, desandou tudo. Primeiro pela incompetência do treinador anterior, do método ultrapassado dele. E agora o Felipe Luiz fazendo a mesma coisa, querendo insistir com Gabriel Barbosa, com Bruno Henrique, com Georgiano e Arrascaeta. Esse trio já deu, gente. Já deu, não é possível, ninguém enxerga. Ninguém enxerga. A torcida só vai aqueles que a gente já sabe que não joga. Mas os queridinhos, elas não vaiam. A torcida não vaia. E a torcida tem que começar a vaiar. A torcida tem que começar a cobrar lá no estádio. A gente tem que começar a cobrar. Então, a gente vai vendo aí como vai funcionar. Bom, a excelente notícia. O Gerson está de volta. Para a gente finalizar o vídeo, temos que rir do Corinthians. A mais nova do Corinthians. Ele quer que vai pagar a multa do Hugo Souza. Aceitaram a pagar a multa. Até parece que eles que mandam na maneira que é para fazer o que tem que ser feito. Está em contrato. Então eles não...
Não é não jogando para a torcida, está em contrato. Está em contrato. Então eles têm até 24 horas após a partida para poder pagar a multa. O Flamengo aí nesse ponto ele errou. Tinha que ter colocado a condição no contrato que 24 horas antes da partida a multa tinha que cair. Caso contrário, não pode jogar. Mas como não fez isso, paciência, tem que colocar as duas multas anteriores. Pelo Campeonato Brasileiro, no primeiro jogo da semifinal, o Corinthians arcou. Ah, mas por que tem que rir? O Corinthians agora quer descontar o valor das multas no valor final pago pelo Hugo Souza. Essa é a mais nova que o departamento de futebol do Corinthians quer fazer. Essa é a mais nova. Que as multas que foram pagas têm que ser descontadas. Bom, vamos lá mais uma vez. Eu não vou falar mais sobre a situação Hugo Souza. Essa aí eu tenho que falar porque tem que rir, mas rir muito do Corinthians nessa situação. No contrato está o seguinte: o Flamengo colocou o preço, uma opção de compra, não obrigação de compra, de 800 mil euros pelo atleta, à vista ou de forma parcelada. A forma parcelada pode ser de 4 vezes, tá lá, 4 vezes está no contrato. Porém, precisa de ter uma garantia que seja autorizada pelo Clube de Regatas do Flamengo. Ou melhor dizendo, tem que ser aceita pelo Clube de Regatas do Flamengo. Eles podem apresentar as garantias que eles quiserem. O Flamengo bate o martelo, se aceita ou não aceita. Aí já colocaram aí que deu a Abrax. O Flamengo já falou que não aceita a Abrax, porque a Abrax é fiadora do Mateuzinho e o Flamengo ainda não recebeu uma parcela que está em atraso. Só irá receber ano que vem. A Abrax se posicionou falando que está em dia com as obrigações, tanto quanto com o Flamengo, porque é patrocinadora do Flamengo, quanto com o Corinthians. Porém, o Corinthians não tem vencimento nenhum para receber mais neste ano. Então, o pagamento feito pelo Mateuzinho, que o Flamengo acionou essa cláusula na Justiça, vai ser pago o ano que vem, quando o Corinthians volta a ter recebíveis da Abrax. O Flamengo não aceitou a Abrax como fiadora do Corinthians. O Corinthians, por sua vez, então, tem que apresentar uma outra. Caso contrário, o Flamengo não é obrigado a vender o atleta para o Corinthians. Ah, mas já está o contrato de 4 anos, que depois desse jogo de amanhã contra o Corinthians, o Flamengo vai aceitar o garantidor, que tudo mais, que o Flamengo está jogando para poder receber a multa. Se isso acontecer, aí é outros 500. Mas o agora, até a hora que esse vídeo está sendo gravado, o Corinthians, garantidor, o fiador que ele ofereceu, não foi aceito. E a mais nova que a gente tem que rir é justamente essa, que o Corinthians agora quer descontar o valor das multas pagas para o atleta entrar em campo. Tem que rir, não tem não? Você assiste os nossos vídeos, mas ainda não é inscrito? Senta o dedo no like, comenta, compartilha, isso ajuda no engajamento do canal. E quando se sentir à vontade, só clicar no botão se inscrever. Estaremos aí de braços abertos a recebê-los. Para quem já é inscrito, muito obrigado por fazer parte desse sonho e projeto. Mas não deixe de comentar, compartilhar e sentar o dedo no like. Um beijo no coração de todos, saudações rubro-negras.